pergunta aqui bem interessante sobre as microclasses, tá? Lorde, por que a Blizzard ela estaria pensando em fazer as microclasses? Como é que seriam as microclasses? Qual seriam as vantagens e desvantagens de ter as microclasses, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, o que é a microclasse, tá? A microclasse é uma informação que saiu num suposto vazamento da próxima expansão, de que nesse vazamento o cara acertou muita coisa. Ele acertou o nome da expansão Dragonflight, falou que teria uma atualização em Titanfall Glade, que vai ter uma atualização de Titanfall Glade, falou que teria Dark Range, nós já sabemos que vai ter alguma coisa de Dark Range, então ele acertou muita coisa. E nesse suposto vazamento, ele falou de que a Blizzard ela não traria para a próxima expansão uma classe, mas traria as microclasses, tá? A microclasse é uma classe que só tem uma spec, ok? Então, em vez de você ser um paladino que é tanque, healer, DPS, tem retribuição, proteção e sagrado, ele só seria paladino e só teria uma função. Em vez de ser um sacerdote que é tanque e healer, só seria tanque, ou só seria healer, ou só seria DPS, entendeu? Então é uma classe que só tem uma função. Beleza. Entendemos o que é uma microclasse. Ok. Agora, quais seriam os pontos positivos, quais seriam os pontos negativos e por que a Blizzard traria microclasse? Primeiro, um problema que a Blizzard tem atualmente é que hoje em dia não existem mais classes. Porque cada spec é como se fosse uma classe. Não existe paladino, existe retribuição. Não existe sacerdote, existe sagrado. Você não joga de sacerdote, você joga de sacerdote sagrado. Você não joga de warlock, de bruxo, você joga de destruição, sacou? Qual que é o problema? São vários problemas. Primeiro, porra, você tem uma classe que faz 3 coisas, só que às vezes ela não consegue fazer nenhuma das 3 coisas. Porque a Blizzard, ela tem que balancear aquela classe para as 3 funções. Ela tem que funcionar das 3 maneiras. Então imagina um DPS, um ladino. Você tem subterfúgio, fora da lei e assassination, né? Assassino. Ela tem que balancear para as 3 specs para ser o DPS. E às vezes não consegue balancear para uma. Então você cria uma confusão, você cria um problema que fica muito complicado de você balancear. Segundo, quando a Blizzard quer colocar uma nova classe, ela não pode colocar uma classe só para ser um DPS. Ela tem que colocar uma classe para ser um tanque DPS. Ela tem que inventar algum tipo de spec para colocar no jogo. Então, quais seriam as vantagens de ter uma microclasse? Primeiro, a Blizzard ela não precisa se preocupar em criar várias specs. Ela pode focar em colocar o que aquela classe funciona, o que ela quer com aquela classe. Eu quero fazer uma classe que no lore do World of Warcraft ele é tanque. Eu não quero me preocupar em colocar em DPS. Eu quero que ele seja tanque, porque no lore do World of Warcraft ele é tanque. Ela consegue fazer, sacou? Segundo, é muito mais fácil, é muito mais rápido para a Blizzard para balancear, para equilibrar. Porque em vez de ela ter que pensar numa classe para ser 3 coisas, ela pensa numa classe para ser uma. Em vez de ela ter 3 espécies que só uma funciona e nenhuma funciona, ela cria aquela classe para uma spec que vai funcionar. Então, se eu estou criando um Dragon Knight para ser tanque, eu penso nele só como um tanque. E ponto, acabou. Ele é um tanque. Ok? Se ele não funciona como um tanque, eu tenho que balancear ele para ser tanque. Eu não preciso me preocupar se vai funcionar no PVP, se vai funcionar no PVP tem, né? Mas eu tenho que preocupar se na DPS vai quebrar uma coisa de DPS. Não, ele é um tanque, ele só vai ser tanque. Terceiro ponto. Assim, a Blizzard ela pode colocar uma quantidade muito maior de classe que se fosse o sistema antigo nunca nós teríamos. Como assim? Ela pode colocar um Necromancer, que ela nunca colocaria no jogo normal. Ela pode colocar um Unimaster. Ela pode colocar um Blade Master, que é uma classe que é muito pedida no World of Warcraft, mas teoricamente já seria o guerreiro. O Blade Master, que é o Samuro. Os jogadores há anos pedem um Blade Master, porque ele tem no Warcraft 3, ele tem personagens históricos que são Blade Masters, mas teoricamente, como o Blade Master já é o guerreiro, não tem como colocar. Então, ela pode viajar muito mais. E é como funciona o Final Fantasy XIV. Porque o Final Fantasy XIV funciona exatamente assim. E o que acontece? Cada classe é uma mecânica completamente diferente da outra. Em vez de você ter um ladino que você tem que colocar o subterfúgio, ele tem que ficar invisível, porque todo ladino tem que ficar invisível, ele pode inventar um tipo de ladino que tem um invisível só temporário, só de 10 segundos.
Porque como é que ela pode colocar uma nova spec do Ladino que fica invisível 10 segundos? Cara, aí ele não é um Ladino exatamente, sacou? Então ela pode viajar. Então, se isso for verdade, o conceito de microclasse é bem interessante e se for bem feito, pode funcionar muito bem. Se ela pensar como funciona, se ela pensar em como fazer legal, eu acho que pode ser uma coisa muito boa para o World of Warcraft, tá? Se ela pensar bem como é que funciona, eu acho que em todos os aspectos. É mais fácil balancear. Eu prefiro mais classes que funcionem do que colocar uma classe com 3 specs que nenhuma delas funciona. Sacou? E aí, às vezes, não, vamos ter que lançar aqui uma classe que ela vai ter que ser healer e DPS. Cara, mas não tem como a gente fazer essa classe healer, não, mas tem que ter healer. E aí você inventa alguma coisa, você inventa um sistema que não funciona, e aí fica uma classe meia boca, sacou? É isso. Por isso que eu acho que é uma ideia bem legal.